A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Direito Penal, parte geral, com alterações da Lei nº 12.234 de 2010. Direito penal é ramo do direito público que define as infrações penais, estabelece as penas e medidas de segurança. O conjunto das normas penais é chamado de direito penal objetivo, e direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. As infrações penais dividem-se em crimes e contravenções. Crimes e delitos são sinônimos. As contravenções são infrações penais de menor porte e encontram-se principalmente na Lei das Contravenções Penais. De acordo com o princípio da legalidade, básico no direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina. A lei deve definir claramente e de modo bem delimitado a conduta proibida. Se nenhuma lei prevê que uma determinada conduta seja criminosa, por mais imoral ou injusta que seja, o autor de tal conduta não terá cometido crime. Vejamos o que diz o Código Penal. Parte geral. Título 1º. Da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. A lei penal protege os valores que a sociedade cultua. Assim, havendo mudança na concepção e a sociedade passando a não mais tolerar determinada conduta, deve ser editada uma lei incriminando tal conduta. Se isto ocorrer, aqueles que praticaram a conduta antes de vigorar a lei incriminadora não praticaram crime. A lei penal não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Em regra, ela é irretroativa. Porém, se ocorrer de determinada conduta deixar de ser considerada criminosa, aqueles que a praticaram não mais serão punidos, mesmo que se encontre preso por aquela prática. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Assim, a lei nova que beneficiar o acusado sempre terá efeito retroativo. Algumas leis são editadas para vigorar apenas até determinada data. São as leis temporais, ou enquanto durem certas circunstâncias, são as leis excepcionais. Estas leis são ultraativas, pois, ainda que autorrevogadas, continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante o período de sua vigência. Essa é uma exceção à irretroatividade. As leis temporais e excepcionais têm ultraatividade, aplicam-se aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência, mesmo que sejam revogadas por lei mais benéfica. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É importante saber o exato momento que se considera praticado o crime para se definir qual lei será aplicável, qual a lei que incidirá sobre ele, como a minoridade ou não do agente ao tempo da ação, a incidência de prescrição e etc. Existem 3 teorias para considerar em que momento foi cometido o delito. Primeira, teoria da atividade.
considera como cometido o delito no momento da ação ou omissão, aplicando-se ao fato, portanto, a lei que estiver em vigor ao tempo da ação ou omissão. Segunda, teoria do resultado. Considera-se cometido o delito no momento da produção do resultado. Terceira, teoria mista ou da ubiquidade. Considera como tempo do crime tanto o momento da ação como o do resultado. Para nosso Código Penal foi adotada a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento da produção do resultado. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Em princípio, aplica-se a lei brasileira em todo o território brasileiro, ou seja, dentro dos limites geográficos do país, não incidindo sobre fatos ocorridos em outro país. É o princípio da territorialidade, mas essa regra admite exceções. As embarcações e aeronaves públicas ou a serviços do governo brasileiro são extensões do território nacional onde quer que se encontrem, e as de propriedade privada quando em alto mar ou sobrevoando alto mar. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. O artigo 6º acolheu a teoria da ubiquidade. Ou seja, aplica-se a lei brasileira tanto quando a ação ou omissão foi praticada no Brasil, como quando apenas o resultado criminoso se deu em solo brasileiro. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pela regra, a lei brasileira é válida dentro do nosso território, mas excepcionalmente ela pode ser aplicada a fatos ocorridos em território estrangeiro. Vejamos o disposto no artigo 7º. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1º. Os crimes. Alínea A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Alínea B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Alínea C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Alínea D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2º. Os crimes. Alínea A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Alínea B. Praticados por brasileiro. Alínea C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Alínea A. Entrar o agente no território nacional.
A linha B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B. Houve requisição do Ministro da Justiça. Algumas pessoas, em razão das funções que exercem, têm privilégios diante da lei penal. Estes privilégios não beneficiam as pessoas, mas sim a função delas. São funcionais e não pessoais. Alguns destes privilégios são decorrentes da Constituição. Outros são estabelecidos por leis comuns ou mesmo por tratados internacionais. Imunidade diplomática. O diplomata fica sujeito à justiça do país de origem e não à justiça local. Esta imunidade é absoluta, aplicando-se a qualquer delito. Imunidade parlamentar. A Constituição estabelece em seu artigo 53 que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Assim, não responderão penalmente caso decorra de suas opiniões, palavras e votos, ofensa à honra ou algum valor tutelado pela ordem jurídico-penal. Esta imunidade é restrita à opinião, palavras e votos. Assim, os deputados e senadores responderão por todos os demais crimes que cometerem. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1º, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Contagem de prazo. No direito penal, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, diferentemente da contagem dos prazos processuais, onde não se inclui o dia do começo, para que se conte do modo mais favorável ao réu. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.